lá. Gente, é assim, eu sei que não é fácil a vida de médico, viu, gente? Eu já pensei várias vezes de cancelar o meu concurso, e inclusive eu fui lá pedir todas as minhas documentação para cancelamento por causa disso. Infelizmente, por causa que é falta de tempo, eu sei que às vezes vocês é difícil para vocês, entendeu? Mas eu peço para vocês um pouquinho de paciência. Gente, vamos conversar um pouquinho. Vocês estão vendo a tela, não estão? Sim, senhora. Então, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre a síndrome hipertensiva específica na gestação. É algo que vocês vão estar muito vendo no dia a dia de vocês. É algo que vai cair em todas as provas de vocês, tá? Então, é inevitável, tipo assim, não estudar. Por quê? Em relação à síndrome hipertensiva. Porque tem muitas pegadinhas. Vocês vão ver aí questão de provas. É bem direto, isso aí todo mundo não tem como errar, mas assim, é importante a gente estar vendo, vocês vão estar vendo aí todos os semestres, tá bom? Então, gente, a síndrome hipertensiva na gestação, ela é algo que vocês... É algo que vem, né? Esse aqui é a atualização de 2016, mas assim, isso nem vem ao caso, você só foi colocado mesmo por causa do Zugaib que a gente segue. Mas, para vocês verem a questão entre 2000, esses períodos, né, de mortalidade que levam o quadro de síndrome hipertensiva para o quadro de eclâmpsia, isso, se elas não fizerem um cuidado, um acompanhamento de pré-natal de alto risco, ou simplesmente se o médico lá, o clínico geral foi ignorado, a tendência é piorar na gestação. Tá? Então, assim, os dados que tem sempre são de risco, sempre é de aumento, e assim, é algo que tem aumentado principalmente na região norte-nordeste, né? A morte dessas pacientes. Por quê? Por causa de um pré-natal que não é bem feito, né, gente? Se vocês olharem aqui no estado do norte, né, o Pará, eu não sei se tem alguém aqui de São Paulo. Tem alguém de São Paulo da turma? Não, né? Gente, quando eu fiz residência em Belém, a gente vê isso daqui, é como se fosse a comer arroz e feijão todos os dias. Em São Paulo, vocês quase não vê, até porque tem a questão do clima, né, que não é tão quente, as pacientes que têm muito calor, lugares quentes, lugares de aumento da altitude, lugares que não têm bom acesso, né, de controle de pré-natal, essas coisas. Então, o que a gente vai ver isso mais em norte e nordeste? Vocês estão vendo aí direitinho? Sim, prof, estamos vendo, sim. Tá. Então, gente, resumindo, é um conjunto de alterações que vão levar o quê? Alterações pressóricas observadas na gestação, incluindo a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, tá? Ela é caracterizada pelo quê? Pela uma hipertensão arterial, pela proteinúria ou edema. O edema, gente, não é um fator assim, principal nessas pacientes. O edema que você vai ver numa paciente, por exemplo, lá no dia a dia, ela pode ser porque ela trabalha e fica muito com a perna para baixo, ou é porque realmente a perninha dela já é um pouquinho mais gordinha. Então, assim, ou porque ela fica muito deitada, parada. Então, assim, vai depender muito da posição da paciente. Mas, assim, quando a gente vê o contexto de pré-eclâmpsia, né, no caso de síndrome hipertensiva na gestação, a gente vai ver uma pressão arterial aumentada, associado com a proteinúria e ou edema, tá? E essa pressão arterial, gente, ela tá o quê? Caracterizada por 14, acima de 14,9, tá? Então, a paciente chegou, já viu os parâmetros, 14,9, ela não deu para verificar a proteinúria, mas você vê que ela está com um pouquinho demasiadazinha, você tem que pedir toda ali a rotina de SEG, que nós chamamos de síndrome hipertensiva na gestação, tá, gente?
E não é DEG, tá? Vocês vão ver muito nos livros aí falando DEG, tá, gente? Então, a nova atualização fala-se SEG, que é Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação, tá? Então, vocês vão ver muito eu falando de SEG, que é o SHEG, tá? Então, gente, vocês vão ver a paciente com a pressão um pouquinho aumentada, associada ou não de proteinúria com edema, tá bom? E as formas clínicas eu coloquei aqui para vocês, porque assim, na semana passada, teve um colega de vocês que até perguntaram sobre o que é uma pré-eclâmpsia, o que é eclâmpsia, o que é síndrome HELP, não foi? Então, eu peguei e coloquei aqui, citei, né, quais são as formas clínicas que ela apresenta. Ela apresenta como pré-eclâmpsia, a hipertensão crônica, ou seja, de qualquer etiologia, e a hipertensão gestacional transitória. A hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta, que vocês vão estar vendo, tá? Mas o que a gente tem que saber? A gente tem que saber, gente, porque quando eu ficar falando as coisas aqui que vocês não entenderem, vocês podem perguntar. A pré-eclâmpsia, ela se refere ao quê? Ao aparecimento da hipertensão e proteinúria após o quê? As 20 semanas de gestação, tá? Sendo que antes era normal e a partir de 20 semanas que ela começou a ter alteração aí do quadro hipertensivo. Então, isso se chama o quê? Pré-eclâmpsia. Eclâmpsia. Gente, eclâmpsia já é quando a paciente tem o quê? Convulsão. Ela seguida ou não, ela vai ficar em coma ou não, tá? E em pacientes com ou casos em que às vezes ela tem, de repente ela aparece uma convulsão, não necessariamente ela já estava com uma pré-eclâmpsia, às vezes ela estava o que ali, ela estava algo meio que assintomático, de repente ela evoluiu com um quadro de convulsão. Descartando-se outras causas, por exemplo, geralmente essas convulsões elas são tônico-clônicas e podem aparecer antes, durante ou após o parto, sendo mais raras após as 48 horas do puerpério, embora a gente possa isso ocorrer até 10 dias, tá? Então, assim, não subestime uma paciente no puerpério, que vocês vão dar alta, vocês vão estar rodando daqui um tempo no puerpério. Ah, tá tudo bem, tá inchadinha, mas tá tudo bem, manda embora. Vocês têm que prestar bem atenção nos sintomas dessa paciente, o que ela está sentindo, o que ela, a referência dela. Ah, eu tenho uma dor de cabeça em peso, por exemplo. Essa semana eu peguei um caso de uma paciente que ela tinha todos os sinais, né, de iminência, porém, eu pedi até tomografia da cabeça da mulher. Por quê? Porque ela não parava de sentir dor de cabeça. Eu fiz o sulfato, sulfatei, enfim. Então, essas pacientes você tem que ficar bem atento. Então, gente, resumindo, bora lá de novo. Eu quero que isso fique bem na cabeça de vocês. A pré-eclâmpsia é quando o quê? Aparece a partir de 20 semanas, uma pressão alta, com associado ou não de proteinúria. Tá bom? A eclâmpsia é o quê? A convulsão, e ela é tônico-clônicas. Vocês têm que ter cuidado, que às vezes a paciente pode convulsionar e não é eclâmpsia. Às vezes ela o quê? Ela tem um tumor, por exemplo, gente, é bem clássico. Peguei um caso ontem de tumor de meninge. E a paciente começou a convulsionar. É eclâmpsia? Não. É por causa do quê? Do tumor. Então, você tem que ver se ela não é uma epiléptica, né? Ela tem que ver se ela não tem outras comorbidades, tá bom? Então, é importante perguntar isso para a família ou para quem estiver acompanhando para a paciente, tá? Ou para a própria paciente, se ela estiver, né, contactuando ali aquele momento. Hipertensão crônica de qualquer etiologia. O que é nesse caso? Ai, gente, pelo amor. Enfermeiro ligando. Hipertensão crônica de qualquer etiologia, gente. É quando a senhora parou de apresentar, prof. A senhora tem que voltar a apresentar. Não acredito. Peraí, que é enfermeira, gente. Só um minuto. Não.
Tá dando para ver, gente? Tá sim, tá sim. Ô, gente, desculpa. Meu Deus do céu. Eu tava falando para Augusto. Gente, eu não sei, sinceramente. Bora lá. Se vocês quiserem, a gente para aqui e dá em um outro momento. Se vocês quiserem, gente. Para mim não tem problema, tá? Quando a aula tá meio assim, embaçada, ruim, a gente para e dá outro dia. Não tem problema não, tá? Eu tô aqui como vocês acharem melhor. O que vocês acham? Então, gente, vamos lá. Já que ninguém falou nada, vamos continuar. Gente, então, as formas clínicas, a gente vai ver, né, da síndrome hipertensiva na gestação. A gente vai ver a pré-eclâmpsia. Peraí que eu consegui colocar você. Pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, né, que quando ela ali a convulsão, a hipertensão crônica de qualquer etiologia, quando a hipertensão ela está presente o quê? Antes de 20 semanas da gestação, tá, gente? Quando fala assim, hipertensão crônica ou de qualquer etiologia, é quando a paciente já tinha pressão alta e ela engravidou, tá bom? E ela é considerada hipertensão quando a pressão arterial sistólica também é de 14/9, tá? E é importante medir, gente, em 2 ocasiões, em 4 horários, tipo assim, de intervalos diferentes. Então, se você tem dúvida, espera um pouquinho, espera uns 10 minutos ali a paciente, tem que descruzar a perninha, espera e verifica de novo. Às vezes ela está ansiosa, ou às vezes ela brigou com o marido, ou às vezes alguma situação, entendeu? Então, se vocês têm dúvida, espere um pouquinho e verifica a pressão de novo, tá bom? E a hipertensão gestacional ou transitória, o que é isso, gente? Ela geralmente, essa transitória, ela é leve, tá? E geralmente também é no final da gestação. Pode ter proteinúria ou não. Ou alguns sinais, por exemplo, de pré-eclâmpsia, tá? E aí, vocês, aquele momento ali de transitório, já é no finalzinho, às vezes é no último dia da gestação, e aí ela tem um bebê e de repente melhora. Então, isso é o quê? Uma hipertensão gestacional ou transitória, é ali na gestação, rápido e passou, tá? A hipertensão crônica ou pré-eclâmpsia sobreposta, deixa eu só aceitar aqui. Quando ela é, gente, uma hipertensão crônica ou pré-eclâmpsia sobreposta, a hipertensão essencial crônica pré-existente se agrava em algumas gestantes, caracteristicamente o que após as 24 semanas. Essa elevação, ela é acompanhada, sim, de proteinúria, no caso é a pré-eclâmpsia sobreposta, e que piora muito, né, a questão do prognóstico fetal. Então, quando você vê um caso que ela tem proteinúria, você tem que ficar atenta àquela paciente, porque ela tem risco de restrição de crescimento, ela tem risco de perda de líquido, ela perda de insuficiência placentária. Então, quando tem algo, né, uma hipertensão essencial crônica, pré-existente, se agrava em algumas dessas, que vai se agravando, então tem que ficar atento a isso, tá bom, gente? E quais são esses fatores de risco para a síndrome hipertensiva específica da gestação, gente? Quanto mais a idade materna avançada, pior o prognóstico, tá? A história familiar, gente, é importante também. Se irmã, o risco é de 14%. Essa questão de se irmã, por exemplo, se a irmã teve um quadro de pré-eclâmpsia, tá, gente? Estima-se que essas pacientes, você tem que ficar atento. Por exemplo, doutora, eu não tenho, mas minha família toda teve. Minha mãe teve, minha irmã teve. Então, existe um grau aí, né, que vai ter fator de risco. Se ela é obesa, se ela é multípara, que são as gestações múltiplas, né? Quando a paciente já teve doença trofoblástica gestacional, quando ela tem um quadro, por exemplo, em gestações anterior, esse risco ele aumenta o quê? Para 20%. Então, quando a gente faz o pré-natal de alto risco, gente, às vezes a paciente entra ali, ela fala assim, doutora, não tenho nada, mas por que te encaminhar? Não, porque eu tive pré-eclâmpsia na gestação passada. Então, isso requer, sim,
um pré-natal de alto risco. Quando ela tem um histórico de pré-eclâmpsia grave, por exemplo, já aumenta o quê? Para 30%. E aí você tem que ver também, né, quais são os outros agravantes. Se ela tem diabetes mellitus, se ela tem quadro renal associado, se ela tem colagenoses, se ela tem trombofilias. Então, isso só vai piorando o prognóstico, tá? Então, gente, quanto mais fatores de risco associados que essa paciente tem, né, como esse que foi citado, principalmente idade materna avançada, quando ela já tem histórico na família, quando ela já teve histórico de gestação pregressa, quando tem histórico grave, que o anterior eu tive, isso aumenta para 30%, sobrepeso, diabetes, doença renal, colagenose, trombofilias. Então, vocês têm que ficar atentos a tudo isso, tá? E isso se dará ao quê, gente? Por quê? Por quê, doutora? Por que aumenta a pressão, né? Gente, não existe assim uma, tipo assim, uma teoria que vai dizer mesmo exatamente por que aquela paciente ela vai ter um quadro de doença hipertensiva na gestação. Mas estima-se que há uma deficiência da invasão trofoblástica. Mas isso se deve ao quê? Devido aos fatores, alguns gatilhos, que isso já vem, às vezes, antes da gestação. Por isso que quando a gente vai falar, a paciente, eu quero engravidar. Então, quando a paciente fala, doutor, sabe o que é? Porque eu tô querendo engravidar. Então, você tem que, exatamente, gente, pelo menos, no mínimo 3 meses antes, fazer uma avaliação total dessa paciente e investigar se ela não tem fatores de risco para algumas doenças. Por exemplo, diabetes na gestação, mulheres que têm alguém na família, ou às vezes, gente, elas chegam e falam assim, doutora, não tem ninguém na minha família que é diabetes. E aí ela tem fatores. Qual é o fator principal? Alimentação, falta de atividade física. Então, gente, esses fatores, ele vai levar a um quadro de quê? Que aonde, no momento que ela engravida, depois das 20 semanas, vai haver uma deficiência dessa invasão trofoblástica, e que são fatores importantíssimos, principalmente na segunda onda, aonde vai haver ali um quadro de aumento ali da resistência e cada vez vai aumentando, né? E vamos dizer, vai disseminando esse quadro aí hipertensivo na paciente. Esses fatores imunológicos que a gente fala é da própria paciente, tá? A lesão endotelial e alterações inflamatórias ali da placenta, a predisposição genética da paciente, os fatores ligados à angiogênese. Então, assim, gente, é como eu falei para vocês, isso desenvolve a partir da segunda semana. Só que se a gente for investigar, esse é um paciente que tem propensão, ela já vem ali ao longo do tempo, então existe uma questão que você tem que orientar muito a paciente, você tem que explicar muito bem para ela os cuidados, é importante já que ela comece um quadro de nutricional para evitar que toda essa etiologia, todos esses fatores venham, vamos impulsionar, às vezes ela já tem a tendência, mas se ela não cuidar, vai impulsionar toda a cascata que vai levar o quadro aí desse desencadeamento da pré-eclâmpsia, tá, gente? Deixa eu só permitir aqui. Então, gente, o diagnóstico, como é que nós vamos chegar com a paciente? Ele é clínico laboratorial. Por exemplo, na pré-eclâmpsia, a paciente vai ter o quê? Eu sinto muita dor de cabeça, muita cefaleia, né? A dor abdominal, especificamente no canto superior direito, ou no meio do abdômen, por exemplo. Ela vai falar isso. Doutora, sabe o que é? Dói bem aqui perto do meu estômago, ou aqui perto, aqui do lado direito. Essa clínica da pré-eclâmpsia, gente, ela é bem frequente. Por exemplo,
ela urina com menor frequência, ela tem náuseas, enjoo, dispneia, e pode levar ao quadro quê? De convulsão, tá? Então, quando a pré-eclâmpsia está associada, você vê com a pressão alta, tem que perguntar se ela está sentindo alguma coisa. Você sente alguma coisa? Não, não sinto. Mas está sentindo alguma coisa? Então, aí você tem que ver também se ela não está com aqueles fatores de iminência de eclâmpsia também, tá? Que a gente vai estar falando um pouquinho mais lá na frente. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um rastreamento. Você viu a clínica da paciente, ela está um pouquinho, por exemplo, ela tem queixas, né, que vão ali te assegurar para um possível diagnóstico clínico laboratorial. Eu vou solicitar os exames. Esses exames, gente, são os exames de pré-eclâmpsia, que é o hemograma, TGO, TGP, para a gente ver como é que está o fígado da paciente. A gente pede urina, tipo 1. A ureacreatinina, para a gente ver como é que está o rim da paciente, para ver se não está tendo, de repente, uma sobrecarga. A bilirrubina total e frações. A desidrogenase lática, que é o DHL, viu, gente? Quando a gente vai solicitar, a gente coloca assim, DHL. O ácido úrico e a proteinúria de 24 horas. Aí, se vocês perguntarem, doutora, mas aí no HGA a gente não tem proteinúria de 24 horas, realmente. Mas todos esses outros a gente pede. Por quê, gente? Porque esses são fatores que precisam, né, com maior urgência. Aí, gente, vocês sabem por que a gente pede ácido úrico? Alguém sabe me dizer? É para ver se a paciente tem gota, será? Vocês sabem? Risco de acidose, professor? Acidose metabólica de quem? Da paciente? Da paciente? Não. Gente, a gente pede ácido úrico da paciente, ele é um preditor de sofrimento fetal. Queira ou não, isso que você falou, realmente pode ser, leva a um quadro sim. Mas o ácido úrico aumentado, ele é você vai ver em casos aonde o bebê ele vai estar tendo um sofrimento fetal ali. Então, isso ele é um preditor importantíssimo, por isso que a gente solicita, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Esse ácido úrico aí é por causa disso. Não porque ela vai estar ali, né? Tá demasiada, porque tá sugestivo de gota. Nada a ver, nada isso, tá, gente? Pelo amor, nada a ver mesmo. Então, é importantíssimo daí vocês vão ver muitas perguntas, principalmente os médicos, no dia a dia, vocês vão estar perguntando, por que a gente pede ácido úrico? Então, ele é o preditor para a gente ver o quê? Se o bebê está em sofrimento, tá? E quem são esses preditores? Eles buscam identificar mulheres o quê? Assintomáticas, tá? Que estão desenvolvendo ali a síndrome hipertensiva na gestação. Gente, quando vocês pedem esses exames aqui, muitas vezes vocês vão ver que está normal. Só que vocês não têm que subestimar a clínica da paciente, como eu joguei para vocês. Dor de cabeça, cefaleia, dor no quadrante superior lateral direito, a dor epigástrica, turvação visual, tudo isso é importantíssimo, tá? Gente, tem outros testes também que são realizados, mas isso aqui é importante para vocês saberem que são solicitados, que são os rollover test. Quando eles podem ser solicitados? Podem, desde que você esteja num grande centro ali de obstetrícia, né? Que vocês querem investigar, que vocês querem se respaldar, que vocês têm tudo ali. Posso pedir? Pode, mas geralmente não é feito, tá? E isso daí é importante vocês saberem que realmente existe, que por exemplo, a dosagem de ácido úrico que é bem no nosso dia a dia. Então, isso daí vocês podem pedir para todas. A fibronectina vocês não vão ver, tá? Nem no regional. Alterações da coagulação é importante. Eu gosto de pedir coagulograma. Os marcadores de estresse oxidativo, como as citocinas, os peptídeos placentários, DNA fetal. Então, essas coisas assim, vocês podem pedir? Podem, gente, mas para fazer ciência, vocês têm que saber que existe, tá?
O Doppler é importantíssimo. Isso daí, gente, vocês vão pedir para todas, tá bom? Ele é um elevado valor preditivo o quê? Negativo. Por quê? Então, gente, o Doppler, a gente solicita a partir de quantas semanas? É importante isso, tá? Vocês, por exemplo, vocês estão lá e de repente chega uma paciente com suspeita de pré-eclâmpsia. Vocês vão fazer o Doppler, mas vocês têm que saber que o Doppler a gente solicita a partir de 28 semanas. Não vão pedir Doppler a 24, 26 semanas, tá, gente? Então, a gente pede Doppler a partir de 28 semanas. A gente solicita por quê? Porque para a gente ver se não está tendo ali uma resistência ali uterina, né, entre mãe e feto, para a gente ver se não está tendo alguma alteração. E se o Doppler das artérias uterinas estiverem aumentado, aí é importante o quê? Vocês fazerem esse encaminhamento para a paciente para ser avaliada se realmente vai precisar de tirar o feto, ou se de repente ela vai precisar de uma internação, tá bom? Então, gente, peça todos os exames. Esses exames são todos esses de síndrome hipertensiva específica na gestação, que resumindo, hemograma, TGO, TGPs, e que vocês vão estar pedindo o tempo todo aqui no HGA, a bilirrubina, total e frações, o DHL, que é a desidrogenase lática, o ácido úrico e a proteína de 24 horas. Tá? E aí a gente solicita o Doppler, né? Só estou repetindo aqui para vocês fixarem, tá, gente? A gente acaba pedindo o Doppler, por isso que vocês vão ver em todas as pacientes aqui do HGA, a gente está solicitando o Doppler, né? Para a gente ver o ultrassom obstétrico com Doppler. Quando a paciente é alto risco, gente, vocês têm que pedir para todas. Mas aí fica a dica. Não há necessidade de pedir menor que 28 semanas, tá? Então, a partir de 28 semanas, se for de alto risco, a gente pede o Doppler, tá bom? A detecção de fatores antiogênicos, tá bom, gente? Esse aqui eu só coloquei porque tá no livro, mas esse aqui a gente nunca utilizou. Relação entre os fatores antiogênicos de angiogênicos. Recomenda-se a predição, que a predição baseia-se com dados de quê? Lá da anamnese, que você vai levantando os dados, você vai complementando, você vai conversando e você vai baseando o quê? Na predição relacionada ao quê? Aos fatores de risco dessa paciente, tá? Como é que vamos fazer essa prevenção, gente? Lembra quando eu falei para vocês que basicamente, e isso é uma coisa que eu tenho dificuldade, gente, é porque eu mando todas para nutricionista. Quantas que vão? 5%. É incrível. Elas querem, infelizmente, gente, a rede básica de saúde tem, mas não supre, ou ninguém manda. Infelizmente, não faz esse acompanhamento. Mas quando você tem a paciente que ela tá ali com suspeito, ela já tem um quadro, um diagnóstico de pré-eclâmpsia, você tem que orientar ela e mandar também para nutricionista. E quais são essas orientações que vocês vão fazer, gente? Vocês vão fazer o quê? Orientar ela um baixo teor de sódio. Por exemplo, quais são os alimentos que têm muito sódio? Vocês aí que todo mundo malha, né? Todo mundo se cuida. Gente, então vocês sabem, né? Então, evitar as bolachinhas, refrigerantes, salgadinhos, pizza, tudo que tenha sazon, tudo que tem temperos completos, tudo que vem ter alto teor de sódio. Isso, gente, tem que ser o quê? O certo é retirar o máximo possível mesmo. A suplementação de cálcio e vitamina C e E, gente, é importante suplementar essa paciente, tá? Com cálcio e vitaminas. Tem os polivitamínicos para grávidas, vocês precisam de entrar e sempre ficar acompanhando. É bom reajustar, então vocês têm que ver se precisa ou não reajustar. Mas na dúvida, gente, entre com a suplementação dessas que é bem, bem completa e que tenha cálcio e vitaminas, principalmente a C e a E, tá? Por exemplo, as cápsulas de óleo de peixe e ácido acetilsalicílico são eficientes na população geral. Doutora, eu posso entrar com a S? Pode sim, gente. Alguns estudos falam que você tem que entrar a partir de 20 semanas, tá?
Mas outros estudos falam que quando foi utilizado até 37 semanas, essas pacientes tiveram um bom prognóstico. Então, resumindo, pode usar? Pode. Use o AS, que é o ácido acetilsalicílico, de 100 miligramas, tá, gente? E, de preferência, à noite, tá? Às vezes, o pessoal, é uma vez no dia. Não, gente, de preferência à noite, tá? Inclusive para idosos, né? Vocês que vão ser clínicos, eu vou passar para o idoso, para ele ficar tomando AS. Qual é o melhor horário? À noite, tá? Pelo risco o quê? Para evitar risco de infarto, risco de outros acidentes aí cardiovasculares. Então, na grávida, também a gente passa à noite, tá bom, gente? Aí aqui, gente, foi um estudo que foi colocado, até foi na época, foi em 2018, para prevenção de bebês para que não levasse um quadro de pequeno para a idade gestacional. Lembra que eu falei para vocês que quando há uma insuficiência uma insuficiência da placenta, ele vai começar a restringir aquele feto, ou seja, ele vai se tornar o quê? Pequeno para a idade gestacional, ele vai levando a um quadro de restrição do crescimento fetal. Então, gente, é como se eu tivesse ali, né, diminuindo a oxigenação, é como se eu tivesse com uma mangueira ligada e eu estivesse apertando, diminuísse ali a pressão levando a oxigenação entre mãe e feto, tá? Então, tudo que vem, aí vai causando o quê? Onde a pressão aumenta do vaso, vai haver o quê? Uma deficiência ali da onda trofoblástica, na segunda onda, e aí, gente, isso com a recorrência, né? Isso vai causando o quê? Uma má adequação, uma má oxigenação, levando uma deficiência placentária, onde vai levar o feto, ele vai ter o quê? Ele vai se tornar pequeno e depois vai aumentando o grau e se tornar o quê? Restrito, tá? Então, esse aqui é um estudo em 2018 que mostrou que pacientes que fizeram uso de AS, tá? Elas tiveram, em comparação com as pacientes que não fizeram uso de AS, elas tiveram um bom desenvolvimento, ou seja, elas tiveram um percentual melhor em comparação àquelas que não usavam o AS, tá bom, gente? E aqui, olha, eu até coloquei rastreamento no primeiro trimestre para pré-eclâmpsia, através da combinação de fatores maternos e histórico médico com medidas da pressão média, ou seja, verifica lá o índice de pulsatilidade da artéria uterina e de marcadores de fator de crescimento placentário. Identificaram uma alta produção no caso de quê? De pequeno para a idade gestacional, com o uso profilático do AS, tá? Que foi, no caso, mais ou menos em torno de 150 miligramas dia. Isso foi utilizado tanto no primeiro trimestre, no segundo até o terceiro. Aqui fala nesse até 36 semanas. Alguns estudos falam que você pode usar até 37 semanas. Então, gente, vocês vão ver várias teorias aí em relação a esse, resumindo, né? Vocês vão ver que tem uns que falam que depois das 20 semanas não precisa, tem uns que falam que antes não precisa tomar antes, só depois das 20 semanas. Resumindo, podem usar, tá? Que vai ver o quê? Ele vai ter vai evitar que tenha levar um quadro de restrição placentária ali para o bebê. Gente, e qual é a conduta clínica? Tá, a paciente chegou com vocês vão fazer o quê? Colocar ela em decúbito lateral esquerdo, porque vai melhorar a oxigenação. Vocês vão passar o quê? Restringir a questão da dieta dela. Vocês vão colocar a dieta hipossódica. Vocês têm que considerar o quê? Sedação. O que é sedação, gente? Gente, quando a paciente está com pressão alta, é bom vocês darem um sedativo. O sedativo que mais a gente usa é o levomepromazina. Eu gosto muito de gota, mas pode usar o comprimido? Pode usar o comprimido também, tá, gente? Tem de 25 e de 100 gramas. Eu uso de 25, acho de 100, acho que dopa muito. Então, assim, pacientes grávidas, você tem que considerar uma sedaçãozinha, passar uma medicação para relaxar ela. Elas são, devido à questão hormonal, elas são altamente ansiosas. Então, gente, vocês
vocês colocam ela para manter a calma, para ver o quê? Se a pressão melhora. Coloca em de lateral esquerda e fica acompanhando. E atentar o quê? Para o que eu falei para vocês, para restrição de crescimento intrauterino. Às vezes, essa pressão, ela tá ali, vem há meses e meses, aí levou um quadro de restrição de crescimento. Então, essa restrição de crescimento, gente, vocês vão ver muito em pacientes o quê? Com quadro hipertensivo na gestação, tá bom? E se a diastólica estiver acima de 10, por exemplo, 14,10, eu devo o quê? Iniciar um antihipertensivo. E quais são esses antihipertensivos, gente? Alguns colegas de vocês sempre vê aqui eu falando sobre isso. A primeira escolha é o metildopa. O metildopa como primeira escolha, o segundo como nifedipina e o terceiro como hidralazina. Gente, o metildopa, se vocês têm dúvida, vocês, tipo assim, doutora, e aí, como é que eu começo lá no postinho? Eu vou mandar ela pro pré-natal de alto risco, mas gente, vocês têm que começar. Vocês não podem fazer um de cego e falar, não, vão lá semana que vem. Não, vocês têm que iniciar, vocês como clínicos, vocês têm que saber iniciar um antihipertensivo para uma grávida, mesmo que vocês venham encaminhar ela. A dose inicial, gente, é de 250, o metildopa é de 250, e eu vou fazer o quê? 3 vezes no dia. Então, eu vou começar metildopa de 250 de manhã, tarde à noite, que é a dose mínima. Aí, vocês vão fazer o quê? Um mapa pressórico, vocês vão pedir para ela verificar, ou se ela não tiver condição, ela tem que ir no postinho. Ela vai ter que verificar o quê? De manhã, tarde à noite. Se permanecer 14,10, vocês vão dobrar. Em vez de vocês ficarem com 250, vocês vão colocar o quê? 500 miligramas. Tá? E aí vocês vão aumentando. Coloca 500 miligramas de manhã, tarde à noite e mantém o quê? O mapinha pressórico. Doutora, permanece. Gente, vocês têm que saber que a dosagem máxima de metildopa, vocês podem usar até 2 gramas. O que isso significa? Que ela pode usar até 2 gramas dia, que é 500 miligramas de 6 em 6 horas. Essa é a dose máxima de metildopa. Vocês não vão usar mais do que isso no dia a dia. Tá bom? Tá. Gente, vocês estão prestando bem atenção nisso, né, que eu tô falando. Gente. Professora? Oi. A dose máxima até no 500 miligramas, é isso? De 6 em 6 horas. Isso mesmo. A gente começa com uma dose mínima, que é 250, 3 vezes no dia, certo? Só que aí, você já viu que ela tá tendo o quê? Pressão alta. Ela vem, aí faz de conta que ela já tá ali com você, que ela já faz de conta que ela já tá com 15, 16, aí você não vai começar com... Aí vocês têm que dar um ansiolítico ali, acalmar ela, né, deixar ela de lateral, ficar ouvindo o BCF. Aí tá, vocês viram que ela tá ainda muito resistente, vocês não vão começar aí com 250, vocês vão começar com 500. 3 vezes no dia, de manhã, tarde e à noite. Às vezes a gente passa só de manhã e à noite, mas e à tarde? Como é que fica? Tá? Doutora, tá baixando muito, eu posso dar 2 vezes? Pode, gente, mas tem que fazer o mapinha, tá bom? Aí tá. Vamos voltar à nossa explicação. Eu quero que vocês prestem bem atenção com essa questão aqui dessa linha de raciocínio. Então, eu comecei o metildopa e vou aumentando. Cheguei na dose máxima de 2 gramas no dia. Ela não está melhorando. Qual é a segunda opção de medicação que eu vou entrar? Nifedipina. O nifedipina, a gente pode colocar 10 miligramas de manhã e à noite. Doutora, continua aumentando. O que eu posso fazer? Eu dobro, em vez de ser 10 miligramas, eu coloco o quê? 20 miligramas. Quando eu coloco 20 miligramas, eu posso colocar de 12 em 12 horas, ou eu posso também colocar 3 vezes no dia. Naquele quadro hipertensivo que está bem resistente, eu posso entrar até, ou seja, 60 miligramas dia, que são 20 de manhã, 20 à tarde e 20 à noite. Então, gente, eu peguei a paciente, estou com metildopa, tá com nifedipina e não está melhorando.
está com dose máxima. O que eu faço? Entro com hidralazina. Gente, mas assim, hidralazina eu uso de 75 a 200 miligramas via oral, ou seja, ela tem de 50 e tem de 25. Mas assim, fica a dica para vocês. Vocês não vão ficar com uma bomba dessa na mão de vocês, esperando explodir, né? Isso é uma bomba, gente. Imagina. O que vocês têm que fazer? Vocês, como clínico, vocês não podem correr. Vocês têm que entrar com a medicaçãozinha, fazer o mapinha e mandar ela para o alto risco. Ah, doutora, eu não consegui acompanhamento lá no alto risco. Ela vai retornar com você e você tem que saber se você vai reajustar ou não. Não tenha medo de reajustar. Medo que vocês têm que ter é de não fazer a medicação. Tá, gente? E isso daí que eu tô explicando para vocês aqui, vocês têm que saber. Um dia pode ser a esposa de vocês, pode ser a irmã, pode ser qualquer coisa. Então, eu não vou ser obstetra, mas vocês têm que entender que a primeira escolha é metildop, eu começo com dose, né, aquela dosagem ali mínima, vou aumentando, não melhorou, entro com nifedipina, não melhorou, entro com hidralazina. Na emergência, nós vamos usar hidralazina endovenosa, a gente vai pegar uma ampola e vai diluir para 19 ml de água destilada. 1 ml de hidralazina com mais 19 dá 20. Então, desses 20, eu vou usar somente 5 ml de hidralazina e vou fazer naquelas pacientes que elas já chegaram com quadro hipertensivo, aonde a pressão dela estava 16/10. Então, se a pressão dela está com 16 por 112, por 10, estava 16, gente, vocês têm que entrar sim com a hidralazina, de preferência endovenosa. Por quê? Porque vocês estão numa emergência obstétrica, é diferente, tá? Vocês entenderam, né, gente? E na emergência hipertensiva, né, como eu falei, quando a diastólica está acima de 110... Professora, a senhora pode só repetir a posologia da hidralazina IV? Tá. Eu vou pegar a hidralazina. Gente, faz de conta que vocês estão lá na UPA. Vocês estão seu primeiro dia de formado. Já aconteceu isso comigo, tá, gente? O paciente chegou convulsionando, eu não sabia nem para que eu ia fazer. Eu só sabia eu só não sabia a quantidade, eu sabia o que utilizar, mas não sabia a quantidade. Então, gente, faz de conta que vocês estão no primeiro dia de vocês. Né? Falar nisso, está até precisando de médico na UPA, tá? Que é recém-formado, que está até em falta. Então, para quem aí daqui uns dias está terminando, vai ganhar dinheiro, gente. Mesmo que vai fazer a residência, mas no início é clínico. Então, vamos lá. Então, gente, eu vou pegar a hidralazina numa emergência obstétrica, eu vou pegar a hidralazina, que é uma ampolinha, gente, é 1 ml. Então, eu vou pegar esse 1 ml, vou diluir para 19 ml de água destilada. Aí vai o quê? Vai ficar 20, não é isso? Desses 20 ml, eu vou usar somente 5 ml de hidralazina e vou fazer bem lentinho. Daqui 20 minutos, eu verifico novamente se a diastólica dela está acima de 110. Por exemplo, está 16 por 110. Realmente, olha, daqui 20 minutos, por exemplo, vocês fizeram a hidralazina, mas ela continua ainda com a pressão alta. O que eu vou fazer? Eu posso fazer, gente, até 3 ciclos de hidralazina até baixar essa pressão, tá bom? E eu posso fazer isso de 20 em 20 minutos, bem lentinho, tá? E quando é que eu vou caracterizar uma emergência hipertensiva? Gente, aí vocês, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu mando embora, eu caracterizo ela como o quê? Uma emergência hipertensiva, ou ela tá dando piti, ou é ela que tá colocando isso na cabeça dela, tá brigou com o marido. Eu já peguei, por exemplo, mulher que queria se jogar em cima na frente do carro do marido. Então, assim, vocês têm que avaliar muito bem o contexto. Então, vocês têm que ver se de repente aquele momento ela acalmou e melhorou, ou se de repente ela está tendo uma emergência hipertensiva. Quando? Vou repetir. Quando a diastólica está acima do quê? 110. Quando a paciente está com dor de cabeça, quando ela tem epigastralgia, quando ela tem distúrbios visuais. Gente, quando ela está com esses sintomas, nós vamos chamar que a paciente ela está o quê? Com iminência de eclâmpsia. Tá bom?
Hoje, por exemplo, aqui no hospital, me chamaram, aquela hora que eu estava falando com vocês, a paciente, ela tá o quê? Fazendo sulfato, ela é uma paciente obesa, ela chegou com 16% e 10, ela estava tendo dor de cabeça, ela reclama muito de cefaleia, e ela sente dor o quê? Tipo, ai, doutora, eu tenho gastrite. Ela até fala, tenho gastrite. Aí você, é gastrite. Não, você tem que ter cuidado, que às vezes essa epigastralgia não é dor, nada de gastrite. É relacionado o quê? A pressão dela que tá alta. E ela vai ver muito esses distúrbios visuais. O que é esses distúrbios visuais, gente? Ela vai falar que não tá enxergando direito, que ela tá vendo estrelinhas, tipo escotomas. Assim, ela não enxerga direito. Então, isso é uma emergência hipertensiva, que você, como médico clínico, você tem que resolver, tá? Porque, às vezes, não dá tempo lá de chegar lá na emergência obstétrica. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Vamos supor que a paciente não tem diagnóstico de pré-eclâmpsia, até onde ela sabe, ela não tem pré-eclâmpsia. Ela tem, tipo, um histórico, por exemplo, pai com hipertensão ou mãe com hipertensão, mas ela não foi diagnosticada com pré-eclâmpsia. Mas daí ela chega no hospital com a pressão, tipo, 140/90, por exemplo, e ela tá com eminência, tipo assim, eu sei que ela tá com eminência de eclâmpsia. Tipo, distúrbio visual, epigastralgia, cefaleia. Vai fazer a medicação, Alane. Hidralazina, né? Tu vai fazer hidralazina, tu vai deixar ela de decúbito lateral esquerdo, tu vai fazer hidralazina, tu vai ficar ouvindo ali a vitalidade fetal para ver se o bebê não tá, de repente, morrendo. Então, tem que ficar de olho, tá? Então, ela, com histórico ou não, se ela tá sentindo alguma coisa, você tem que fazer medicação hidralazina. A hidralazina você faz acima de 160 por 110. Se ela tiver 14 ou 15, você não vai fazer hidralazina. Você vai fazer o quê? Metildopa. Tu só vai fazer hidralazina quando ela tiver com pressão 16 por 110, viu? Ok, professor, obrigada. E o tratamento da emergência hipertensiva? Aí eu vou colocar lá, como eu falei para vocês, em decúbito lateral esquerdo, vou pegar o acesso ali na paciente, vou fazer a hidralazina, que é 5 mg EV, dose máxima, ou seja, 30 mg, ou seja, eu vou colocar o acesso, vou fazer a hidralazina e vou fazer a profilaxia de eclâmpsia com sulfato de magnésio. Porque, gente, na emergência hipertensiva é quando ela tá tendo o quê? Sinais de iminência, que é dor de cabeça, epigastralgia, a pressão tá alta, e eu vou fazer o quê? A profilaxia da eclâmpsia. Por isso que eu vou o quê? Sulfatar a paciente. Eu vou fazer sulfato na paciente para quê? Para evitar que ela tenha uma lesão neurológica, ou seja, um quadro de eclâmpsia, tá? Então, chegou a paciente, gente, vou só recapitulando para vocês aí que vocês estão começando agora. Paciente chegou, você coloca em decúbito lateral esquerdo, você vai dar o acesso venoso, você vai fazer a hidralazina nela, quando está com a pressão 16 por 110. Se ela tem todos os sinais de iminência, eu vou entrar com sulfato de magnésio, certo? E aí, existem vários critérios. Quando é pré-eclâmpsia, ela é leve, quando ela é moderada e quando ela é grave, tá bom? Então, quando ela é uma eclâmpsia leve, eu faço o quê? Eu vou internar essa paciente? Não. Eu vou fazer um acompanhamento ali ambulatorial, de preferência ali semanal, vou verificar a proteinúria de fita e principalmente a vitalidade fetal. Eu vou pedir ultrassom para ela, para ver o quê? O crescimento fetal, ver se não está tendo restrição de crescimento. Eu vou ver como é que está a função placentária. Atividade biofísica fetal é o quê, gente? É quando eu faço o quê? O cardiotocografia, que vocês veem aqui a gente fazendo toda hora na paciente. O perfil biofísico fetal, que a gente faz o quê? Na ultrassom. E o Doppler. E esse Doppler, lembra quando eu falei para vocês que era a partir de 28 semanas? Quando ela está com 34 semanas, gente, o certo é fazer isso semanal. Olha o gasto que tem. Imagina, gente, como é que a rede pública, vocês veem isso aí na rede pública? Não. Gente, quando a paciente ela é pré-eclâmpsia leve, o certo
é você fazer o acompanhamento semanal dessa paciente. Olha a gravidade da coisa. Gente, aí vocês falam assim, ai, doutora, mas você não vê isso na rede pública. Gente, infelizmente, tem hospital que realmente a gente consegue fazer, tá? Aqui no Pará. Mas, infelizmente, a gente não tem uma maternidade, a gente precisa o quê? De muitos profissionais. Infelizmente, a gestão, né, por questão de despesas, né, infelizmente, as pacientes não têm esse suporte. Mas vocês têm que entender que todo esse suporte, agora, nesse momento que eu estou falando para vocês, de um acompanhamento ambulatorial, é na pré-eclâmpsia leve. Então, vou repetindo. Lá no pré-natal, lá de vocês, lá no que eu tenho que fazer? O acompanhamento semanal. Eu vou verificar a proteína de fita e a vitalidade fetal, ficar acompanhando ali o BCF. O crescimento fetal através de quê? De ultrassons. Para ver a função placentária, a atividade biofísica fetal. E a partir de 34 semanas, vocês vão fazer o seguinte: o certo é semanal, tá? O parto até 40 semanas. Gente, se tiver tudo ok, tem que ser cesárea ou parto normal? Parto normal, gente. Não necessariamente tem que levar para cesárea. E às vezes as pessoas acham que porque teve pressão alta, tem que levar tudo para cesárea. E não é. Se a pressão estiver controlada, se parte laboratorial estiver controlado, pode sim paciente ir todo para parto normal, tá? Quando, gente, a paciente chegou já com sinais de iminência, é grave. Não subestime isso. Interne a paciente. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, internou, verificou a vitalidade fetal, ou seja, eu peço ali um cardiotoco, tá? Eu vou ver se realmente, dependendo da idade gestacional, precisa interromper a gestação ou não. Porque, gente, por que interromper, doutora? Gente, o problema, lembra que eu falei para vocês que ela na segunda onda trofoblástica? Então, qual é o problema? É a placenta. Então, no momento que eu tiro a placenta da paciente, eu estou tirando o quê? A doença. Então, eu tirar o bebê vai depender muito do quê? Da idade gestacional dessa paciente, tá bom? Então, eu verifico de imediato o IP do ducto venoso. Se a maternidade tiver uma ultrassom com Doppler, você peça imediatamente, tá bom? Então, você tem que avaliar a quantidade de ILA, que é a quantidade de líquido, ver se tem restrição de crescimento, ver o percentil, ver como é que tá tudo bonitinho. Se tiver tudo ok, mantém internação, acompanha a paciente. Doutora, ela só tem 34 semanas. Então dá tempo da gente fazer o quê? A corticoprofilaxia. O que é corticoprofilaxia, gente? É onde eu vou usar um corticoide por 2 dias para amadurecimento pulmonar. Para quem vai ser pediatra, a primeira coisa que o pediatra pergunta: fez corticoprofilaxia? O que é esse corticoprofilaxia? Eu vou usar o corticoide por 2 dias da paciente para poder para fazer uma maturação pulmonar, para que caso venha, né, nascer o bebê, gente, ele possa ter um bom desenvolvimento pulmonar aqui fora, tá? Só pegando um ganchinho, gente, o que a gente usa desse corticoide? A gente pode usar como primeira escolha a betametasona. Eu faço uma ampola em um dia, intramuscular, em dose única, no outro dia eu repito. Não tem betametasona, eu posso fazer dexametasona de 12 em 12 horas, por 2 dias, tá bom? Então, corticoprofilaxia, a de escolha é a betametasona e de segunda escolha a dexametasona. Tá? Então, se a paciente tem sinais de iminência de eclâmpsia, é um caso de gravidade. Eu vou internar essa paciente. Não subestime falando que é PT, tá? Então, gente, resumindo nossa aula, vamos lá, de novo. A gente viu o que é uma síndrome hipertensiva na gestação, quando a paciente tem uma pressão de 14/9, certo? Com proteinúria associada ou não a um edema. A gente viu o que é uma pré-eclâmpsia, a gente viu o quê? Com sinais de iminência de eclâmpsia.
Sinais de iminência de eclâmpsia, o que é, gente? A paciente ela vai estar sentindo o quê? Cefaleia. Epigastralgia. Escotomas. Isso, muito bem. E quando a paciente ela está com eclâmpsia, ela vai ter o quê? Aí ela, gente, olha o grau. Então, primeiro ela estava com uma síndrome hipertensiva na gestação. Aí agora, aí é a moderada, a leve, a moderada, aquela simples que você pode acompanhar no pré-natal. Quando a paciente tem sinais de iminência, ela tem que ficar internada. Quando isso o quadro piora e que ela tem convulsão, nós chamamos de eclâmpsia. E essas convulsões, elas tônico-clônicas, é de forma generalizada. Ela pode ser complicada ou não complicada. Ou seja, é algo transitório, por exemplo, que ela só convulsionou ali rapidinho, ela é uma eclâmpsia o quê? Não complicada. Ah, ela convulsionou rapidinho, pode ir embora. Não, gente, essa paciente ela tem que estar internada. E aí, mesmo que seja complicada ou não. Complicada, gente, é quando ela fica, que ela tem alguma alteração laboratorial. Por exemplo, ela tem um problema de coagulopatia, ela tem uma insuficiência cardíaca, ela tem uma insuficiência renal. Quando a paciente está com um quadro já com icterícia, ou ela tem uma insuficiência renal aguda. Então, isso daí é já uma eclâmpsia o quê? Complicada. Gente, eu já peguei casos que a paciente convulsionou. Gente, assim, torturante. Ela convulsionou até morrer. É triste, gente. É a pior coisa da sua vida como obstetra, você pegar, você fazer toda a medicação e simplesmente a paciente simplesmente evoluir aí com um quadro generalizado, descompensar na sua frente e morrer. Passar horas e horas convulsionando. Um tempo desse, a gente pegou aqui uma indígena de 15 anos, gente. Ela convulsionou, simplesmente ela o quê? Teve uma lesão neurológica, ou seja, ela teve um AVC. Ela convulsiona até ter um AVC, gente. E simplesmente ela vai pro tubo e morre, infelizmente. Gente, por isso quando eu citei lá no início, então isso é algo que é preocupante, é algo que tem que ser mesmo acompanhado de forma muito severa. Tem pacientes que eu mando para psicólogo, gente. O que eu mais mando é paciente com psicólogo, principalmente as pacientes que é pré-eclâmpsia. Por quê? Porque elas não aceitam, elas querem comer de qualquer jeito, elas não estão nem aí. O problema é que às vezes compra, né, já tem os hábitos. Como é que eu vou mudar um hábito de uma pessoa que já nasceu daquele jeito? É difícil. Mas justamente pelo quê? Pelos riscos de quê? De convulsão. Então, quando ela pode ser complicada e também a descompensada. Gente, a descompensada, ela entra em choque, coma, entra em hemorragia cerebral e morre, tá? Ou se não, fica com sequela aí pro resto da vida. Então, gente, a eclâmpsia, você tem que entender que ela pode ser não complicada, ela pode ser complicada ou casos que venha também ser descompensada. Tá bom? A doutora que define essa questão da eclâmpsia complicada e não complicada é somente o tempo que a pessoa convulsiona? É como ela evolui. Porque às vezes ela convulsiona ali, fica, aí você faz medicação, simplesmente ela volta, melhora tranquilamente, sem lesão. Ela é como que vai, como vai progredir, como ela vai ficar, né, depois da eclâmpsia, da convulsão. Então, assim, e essa paciente tem que ser bem acompanhada, tá? Gente, quando isso acontece, você vai o quê? Dependendo, às vezes ela melhora, você vai sulfatar, tranquilo, mas 90% você vai levar para cesárea. Você vai tirar o que está causando. Lembra da placenta, tá bom? Então, eu tenho que tirar ali o que está causando todo o descontrole, tá, gente? Gente, e aí? Chegou a paciente, está convulsionando na frente de vocês. Qual é a medida que eu tenho que fazer? Na dúvida, o que vocês têm que fazer? Colocar lá em decúbito lateral esquerdo, tá? Por quê, gente? E com um dorso um pouquinho elevado, para poder
melhorar ali a oxigenação. Então, eu vou assegurar o quê? A permeabilidade das vias aéreas dessa paciente. Eu tenho que ver se tem alguma coisa obstruindo. Eu vou pegar uma cânula de Guedel, de repente, vou ter a necessidade de proteger a língua da paciente. E tem que segurar essa paciente para quê? Para ela não cair da maca, para ver ali, mandar oxigênio para essa paciente. Você tem que dar suporte para ela. Você tem que dar comandos para a equipe. Um segura, um cuida da cabeça dela para não ficar balançando demais. Você tem que dar assistência para ela, você tem que oferecer o quê? Fornecer oxigênio, você vai pegar acesso calibroso, você vai colocar no decúbito lateral esquerdo e você fazer assistência ventilatória, claro, quando necessário para essa paciente. Eu vou colocar o quê? O monitor cardíaco, vou colocar o acesso, como falei para vocês, e vou fazer o quê? Medicação imediatamente, tá? Eu vou administrar a medicação. Qual é? O sulfato de magnésio. Tá bom, gente? Ele é a 10 ou de 50%. E você vai colher o sangue imediatamente. No momento que você está pulsionando ali, você já pede para coletar toda aquela rotina de síndrome hipertensiva na gestação. Que é o quê? Que é o básico, aquele básico que você tem que saber. Hemograma, coagulograma, TGO, TGP, ureia, creatinina, bilirrubina total e fração, ácido úrico, tá? Se der tempo, colhe a urina também e faz a proteinúria de 24 horas, tá, gente? No momento que tá pegando acesso ali, já colhe o sangue, já dá suporte para paciente. Ah, doutora, mas tem tudo aquilo lá. Sim, mas esse é o básico. A gente só citou o que pode ser realmente visto, tá? E aí eu vou entrar com sulfato de magnésio. Esse sulfato de magnésio, gente, antes de administrar a dose de manutenção, eu faço o quê? Uma dose de ataque. E essa dose de ataque desse sulfato de magnésio, ele tem uma tabelinha que a gente usa, que é o de SUSPA e o PRIXA. São 2 métodos utilizados, isso cai em prova. Mas geralmente, gente, eu acho sacanagem pedir todo o processo para vocês aí de sulfato de magnésio, mas vocês têm que saber que existem 2 métodos, é o método de SUSPA e o de PRIXA, tá? Em todos eles eu vou fazer em dose de ataque, e sendo que o SUSPA a gente vai fazer em bique, e o outro não, a gente vai fazer o quê? Com agulhas, com agulha bem grande, né, intramuscular. Então, gente, antes de administrar a dose de manutenção, eu tenho que verificar o quê? Essa diurese da paciente. Vou passar a sonda nela e ver se ela está tendo o quê? Uma boa diurese. Eu tenho que ver se os reflexos profundos estão preservados. Por exemplo, frequência respiratória. Eu tenho que ver a questão como eu falei para vocês, se ela está tendo uma diurese. Se não tiver isso, eu tenho, tem alguma coisa errada. Se ela tiver, eu fiz a dose de ataque e verifiquei que ela é anúrica, ou ela não está tendo reflexos patelares, ou ela tá com a frequência respiratória menor que 14, eu tenho que fazer o antídoto, que é o gluconato de cálcio. O gluconato de cálcio, gente, eu vou fazer uma ampolinha, vou fazer bem lentinho. Aí, isso daqui, gente, eu só vi, acho que uma vez só. Fizeram muito sulfato de magnésio e ela entrou com insuficiência respiratória da paciente. Então, assim, é algo que você vai ver que a paciente fica chumbada. Você vê assim, a paciente está largada, aí você, fiz besteira. Aí o que eu faço? O antídoto, que é o gluconato de cálcio, tá bom? Outras drogas. O que a gente pode ser usado, gente? As convulsões, se elas começarem a persistirem, mesmo com o uso do sulfato, eu tenho que ver, ou caso que haja hemorragia cerebral confirmada, né? Eu tenho que usar o quê? A fenitoína. Gente, a fenitoína vocês vão usar o quê? Paciente que na emergência, tanto para pacientes que vocês vão ver isso demais, o uso da fenitoína, tá? A paciente convulsionou lá, ele já convulsiona, paciente, sei lá, que vocês vão ver que faz uso de drogas, essas coisas, aí convulsionou, vocês vão fazer o quê? Fenitoína.
Na grávida também, gente. Eu fiz o sulfato e não tá melhorando, ela tá ali, a convulsão, ela tá persistindo, eu tenho que pensar o quê? Em uma alteração, ou um comprometimento cerebral ali da paciente. De repente, ela tá tendo uma hemorragia. O que eu tenho que fazer? Uma fenitoína. Eu faço fenitoína de torno de 250 miligramas, eu pego uma ampola e coloco o quê? E no soro fisiológico, em torno de. Eu uso 100 miligramas, e realmente eu uso ali o 100 mlzinho, vou fazendo o quê? Lentinho, em 10 minutos. Eu posso aumentar isso? Posso. Eu posso colocar até 750 miligramas a cada 30 minutos. E aí eu vou acompanhando, vendo essa paciente. Por quê? Porque se ela piorar, o que tem que fazer? Tem que entubar essa paciente, tá, gente? O que não pode deixar é ela sem proteção ali neurológica, que é devido à fenitoína. Se você fez o sulfato e ela melhorou, beleza, eu mantenho o sulfato por 48 horas. Se a paciente não melhorou, eu entro o quê? Com fenitoína. E aí vou acompanhando. E se ela for para UTI, eu deixo a fenitoína a cada 8 horas. Depois, eu vou passar para via oral, dependendo ali do caso, por um tempinho, e passar o caso o quê? Para o neurologista acompanhar. Mas isso é quando você estiver lá já na UTI. Então, eu tenho que saber o quê? Pelo menos encaminhar essa paciente para UTI, né, gente? Por exemplo, eu entubei a paciente. Primeiro, vocês têm que saber entubar, né? Aí, segundo, tem que saber fazer a medicação. Então, para você mandar para uma paciente dessa para UTI, vocês têm que entender que vocês têm que escrever isso lá na IH. Vocês têm que falar que realizou sulfato de magnésio, porém sem melhora, com suspeita de hemorragia cerebral, no momento sem tomografia no hospital. Aí vocês estão mandando para o regional, por exemplo, mas encaminhando com o paciente com fenitoína, aí você pode usar aí até 3 ampolas de colocar no sorinho e ficar acompanhando. E aí que vocês vão mandar para a UTI. Faz de conta que agora vocês já estão lá na UTI. Aí vocês já são médicos mais experientes, vocês estão lá na UTI. O que vocês vão fazer? Vocês vão pedir uma tomografia e vão solicitar a avaliação do neurologista. Tá, gente? Exames complementares. O que eu posso fazer? Gente, claro, além desses que eu falei para vocês, como hemograma, né, pra gente ver o quê? Plaquetas. Qual o objetivo de pedir um hemograma? Para ver se ela tem anemia? Não, para ver plaquetas, né, gente? Se ela tiver com uma plaquetopenia, vocês vão suspeitar de quê? De síndrome HELP, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, gente, os exames complementares, como eu falei para vocês têm que saber isso de cós salteado, que é o hemograma, coagulograma, ureia, creatinina, o sódio, o potássio, as enzimas hepáticas. Quem são as enzimas hepáticas? TGO, TGP, o ácido úrico, as bilirrubinas, a desidrogenase lática, que é o DHL. Tem gasometria péssima, gasometria arterial dessa paciente. Verifica a proteinúria. Verifico também, faço um exame de fundo de olho, para ver se ela não está atenta, se está reagindo. Faço um eletrocardiograma. Vocês souberam de semana passada? Gente, vocês não estavam aqui. Eu não estava, mas assim, gente, eu fiquei super triste. O paciente chegou infartando, gente. Morreu. Olha a tristeza, olha a situação. Paciente, ela estava fazendo pré-natal, mas tinha um fator que era 44 anos, paciente com idade avançada, materna avançada, 44 anos, não era hipertensa, passou o pré-natal todo tranquilo, não engordou, fez tudo direitinho, simplesmente ela chegou no HGA o quê? Infartando. Então, peçam sim um eletrocardiograma, avalia. Posso pedir troponina? Pode, gente, peçam o que vocês quiserem. Tá bom? Mas é importante ressaltar que tudo é um risco aí absurdo para essas pacientes, tá? A tomografia de quê? De crânio, tá? Então, peça a tomografia para ver se ela, de repente, aí não tá tendo aí um AVC isquêmico ou hemorrágico, tá bom? E a síndrome HELP, gente? Gente, a síndrome HELP, aí já é um quadro que mais, né, é onde... é pior do que a eclâmpsia? Não, gente, a eclâmpsia, ela é muito assim, ela é de forma aguda. Já na síndrome HELP, gente,
vocês vão ver que a paciente, ela teve um quadro de hipertensão, ela começou a piorar dependendo muito do quadro clínico da paciente. Ela vai ter hemólise microangiopática, ela vai ter o quê? Uma elevação das enzimas hepáticas e um quadro de plaquetopenia. Por isso que a gente pede tanto o quê? O hemograma, tá? Para ver, de repente, aí ela tá levando um quadro de síndrome HELP. Gente, na síndrome HELP, ela pode ter uma hiperbilirrubinemia não conjugada, por exemplo, ela tá um quadro de icterícia. Então, a gente vai ver que a indireta vai ter aumentada, então você tem que ver, de repente, você olhou ali da esclerazinha, ela tá ictérica. Vai ter o aumento da desidrogenase lática, uma diminuição da hemoglobina, você vai ver lá o hemograma, a hemoglobina tá baixa. O esquizócitos e o ver tudinho a questão do sangue periférico, como esquizócitos e o equinócitos, né, que você vai ver lá, de repente, lá, ver se tá tendo a questão da coagulopatia, ver se está tendo alteração laboratorial. A elevação dessas enzimas hepáticas, gente, é característica, TGO e TGP, elas vão estar nas alturas, tá bom? E associado que com o aumento da desidrogenase lática, que ela vai estar o quê? Acima de 600. Então, você vai ver... Gente, quando eu falo síndrome HELP, eu olho para a paciente, eu vejo a paciente que você vê que não tá, aquela paciente, ela tá o quê? Demasiada, a paciente está tendo pressão alta, ou quando você pede o laboratório, você toma até um susto. Rapaz, que laboratório é esse, todo alterado? Gente, o que é o fator principal? É a alteração laboratorial dessa paciente na síndrome HELP. Principalmente o quê? Toda a alteração das enzimas hepáticas, aumento da desidrogenase lática e a plaquetopenia, ela vai estar o quê? Menor que 100.000, tá? Quando essa plaquetopenia, gente, ela começa a baixar a plaqueta dessa paciente, você tem que pensar o quê? Em todo esse laboratório, em síndrome HELP. Quando essa plaqueta começa a cair para 84, para 50, para 40, por exemplo, eu já peguei casos aqui absurdos. O que você tem que pensar em um quadro de CIVD? Porque a paciente ela pode começar a sangrar a qualquer momento. Olha a situação, né, gente? Começa a sangrar. Então, vocês têm que se atentar para isso. O que eu tenho que fazer? Internar a paciente e ver o que está causando. E se vai depender o que? Da idade gestacional, a minha conduta. E, gente, é retirar o bebê. Aqui é onde entra a questão de que você tem que salvar o quê? A paciente. O bebê, doutora, tem 26 semanas, tem 22 semanas. Gente, retire. Por quê? Porque qual o nosso objetivo? É salvar a vida da paciente. Então, numa síndrome HELP, vocês têm que resolver, tem que ser resolutivo, tá? E qual a conduta clínica na síndrome HELP? O que eu tenho que fazer? A profilaxia da convulsão, que é o quê? Que é o uso eu tenho que sulfatar a paciente, tá? Eu faço a terapia antihipertensiva, que é toda aquela medicação, tá? Como eu falei para vocês, a síndrome HELP, eu tenho que ver muito a idade gestacional, o quadro clínico da paciente e como está o bebê. Eu tenho que acompanhar essa vitalidade fetal rigorosa, de forma bem rigorosa. De jeito, monitorizar ali a paciente, deixar ela monitorizada e ficar acompanhando ali o cardiotocografia. Gente, o cardiotoco, na literatura, vocês vão ver que ele é, até 48 horas, ele é tranquilo. Mas na síndrome HELP, gente, eu, sinceramente, eu faço de manhã, tarde e à noite. Por quê? Porque isso, se compensar, eu ficar correndo risco. Se não, é retirar o bebê, tá? Eu faço o controle rigoroso da pressão da paciente. Olha só, eu tenho que repetir os exames a cada 6 horas. De 6 a 12 horas, gente, eu tenho que estar repetindo. Certo é de manhã, tarde à noite. Repetir os exames e ver se está aumentando. Não, aí você olha, poxa, não está melhorando, tal, as enzimas hepáticas, a plaqueta dela está melhorando. Aí sim, o bebê só tem 26 semanas, se tirar vai morrer e tal. Então, você tem que ver muito, gente, essa questão do
risco-benefício. Sempre orientar a paciente, sempre falar para os familiares dos riscos, e isso é algo que você tem que colocar tudo em prontuário. Por quê? Porque a lei, nesse caso aqui, onde há risco materno, você precisa sim de tirar a paciente. Mas você também tem que equilibrar a situação e de repente, não, ela está estabilizando, dá tempo de fazer o corticoide, aguenta mais 2 dias, beleza, tá? Então por isso que isso é um critério muito cuidadoso do obstetra, mas isso vocês têm que saber, tá? Por quê? Porque alguns vão ser obstetra, né? Outros não querem nem saber, e outros porque querem passar uma boa residência, tá? Então, isso que tem que saber essas coisas, tá? E os exames laboratoriais, gente, da síndrome HELP? A gente vai também fazer, basicamente, aquele de quadro de iminência de eclâmpsia, que é o hemograma, para a gente ver a plaqueta, TJ, TGP, deshidrogenase lática, ureia, creatinina. Vou ver como é que está o fibrinogênio e tempo de protrombina, se tiver como verificar o fibrinogênio, eu solicito. Gasometria e ausculta pulmonar. Porque, gente, na síndrome HELP, pode levar um quadro de quê? Para que eu tenho que ficar ouvindo a ausculta pulmonar? Um edema agudo de pulmão. Tem que ver também se ela, de repente, está evoluindo para um quadro de edema agudo de pulmão. Então, gente, é importantíssimo você ficar acompanhando essa paciente. Você tem que pensar em tudo, tá? E qual a conduta obstétrica, né? O feto está vivo, gente. O que eu tenho que fazer? Ele tem maior de que 24 semanas, o que eu faço? Faço corticoide e tiro o bebê, tá? Se o bebê está com menor que 34 semanas, eu vejo o quê? Eu vou acompanhando lá o bebê. Tá piorando o quadro laboratorial da paciente, eu tiro. Se tá melhorando, eu dou uma segurada, se tiver menor que 34 semanas, tá bom? Então, você vai ver muito risco ali da paciente. Gente, qual é a via de parto? Gente, a melhor via de parto sempre é a vaginal, devido ao quê? O menor sangramento. Só, gente, que tem que ter cuidado, tá? Você vai ficar fazendo indução, então, vocês têm que ter cuidado, porque às vezes ela pode o quê? Piorar ali e não dá tempo de você tirar o bebê. Então, isso é uma conduta muito obstétrica, vai muito da experiência do obstetra, mas vocês têm que saber que a melhor via de parto, independente de qualquer coisa, é a vaginal. Imagina, ela tá com plaquetopenia, a gente tá com 50, e vocês têm que fazer uma cesariana de urgência. Olha o risco de sangramento, olha como é que tá. E se houver plaquetopenia, ou como eu falei para vocês, menor que 50, deve ser corrigida o quê? No momento do parto. Isso você tem que pedir plaquetas e imediatamente corrigir ali e pedir logo as bolsas de plaqueta, tá? Cuidados na realização de cesárea, gente. Vocês têm que fazer o quê? Eu vou levar uma paciente dessa para cesárea, eu tenho que ter um banco de sangue. Você não pode simplesmente fazer de qualquer jeito e deixa a sorte bater. Você tem que, claro, pedir, né, ali a equipe, você tem que pedir a Deus, que nada dê errado, porque, gente, se essa paciente sangrar, ela choca e morre na mesa de cirurgia, tá? E fazer transfusão de plaquetas se tiver menor que 50. Professora? Oi. Em relação a, por exemplo, não foi viável fazer o parto normal, e aí precisou fazer a cesariana. Uma plaqueta dela tá abaixo, digamos que 40 mil plaquetas. Isso significa que ela tá tendo maior risco de trombose, né? Isso. Tá formando mais coágulo. Aí eu administro, faço a transfusão de plaqueta. Eu tô aumentando mais ainda o risco dela de ter trombose, não é isso? Vou estar causando risco, sim, mas se tu não fizer, é pior. Entendo. Porque se tu não fizer, é pior. Ela vai, a cada momento ele vai piorando mais. O que é que eu corrijo, gente? Uma plaqueta. Eu entro com corticoide, tá? Isso aqui não tem aqui não na nossa aula, mas eu aprendi isso na minha residência. Você entra com corticoide, principalmente a dexametasona. O corticoide, você entra de 12 em 12 horas e a cada 12 horas você pede o laboratório. Então, você vai vendo ali, você vai corrigindo a plaqueta da paciente. Ela está estabilizando. Posso levar para cesárea? Beleza. Ou peço a plaqueta e fico acompanhando também.
tá? Isso é um risco, é muito risco, gente, mas se você não quiser, é pior. Então, vamos lá. Gente, as referências, tá? Eu uso muito o Zugaib, como eu falei para vocês. Eu uso muito, esse daqui eu tirei muito protocolos, por quê? Principalmente da Fundação da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Esses protocolos, eles estão o tempo todo sendo atualizados pela Febrasgo, né, pelo Ministério da Saúde, então, tudinho. Então, assim, isso que vocês tiveram hoje foi um apanhado geral aí, principalmente de quando a gente leva em consideração essas condutas, né, de emergências, principalmente no quadro hipertensivo na gestação. Então, gente, hoje nós tivemos 3 aulinhas aí, tá? Que é a síndrome hipertensiva específica da gestação. A gente viu quando o paciente já tem iminência de eclâmpsia. A gente falou o quê? Das características de cada uma, né? Eu só citei para vocês saberem o que é uma pré-eclâmpsia, o que é uma eclâmpsia, os tipos da clínica dela, uma hipertensão crônica de qualquer etiologia, né? Quando a paciente ela já tinha um diagnóstico de pressão, quando uma hipertensão transitória, ou seja, se foi naquele momento, de repente ela melhorou, fez o parto e não teve mais nada. Então, a gente viu quando ela é moderada e quando ela é grave, quando ela leva um quadro de eclâmpsia e quando um quadro de síndrome HELP, tá? Eu acho que dá aí para vocês, esse direcionamento que eu dei para vocês, já dá pra gente, vocês dar uma estudadinha boa essa semana, tá bom? Eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês estudem sobre esse assunto, porque vocês vão Professora, demais aqui no municipal. Pode falar. professora, eu queria perguntar, Pode já que falar. você não vai poder mandar o slide pra gente, que literatura você recomendaria para revisar esse assunto? Gente, esse slide, o que acontece? Ele é muito... Você pode ficar foto, é porque eles são muito resumidos. Eles são resumidos. Quando você Professora, seu áudio está tão cortado que eu não estou ouvindo nada. Oi, tá me ouvindo? É assim, quando esses meus Agora slides... Vocês estão me ouvindo, gente? Agora sim. Eu acho que é a internet daqui. É assim, os meus slides, eles são resumidos. Ah, doutora, é bom para a gente nortear. A questão é, gente, quando vocês vão ler, vocês vão entender, assim, pela aula que eu estou dando para vocês, vocês vão nortear muito bem. Ah, doutora, o que eu posso usar? Gente, eu quero que vocês leiam o Zugaib, tá? Eu gosto muito do Zugaib. Doutora, eu quero, o que eu faço? Gente, vocês podem pegar Medicurso, Medicel, tudo que é curso aí de med não sei o quê. Pode estudar por ali, doutora? Pode, gente. O objetivo meu com vocês não é fazer vocês obstetra, é fazer vocês passarem uma prova de residência. E eu garanto que vocês, como recém-formados, vocês vão saber resolver numa situação de emergência. O básico ali vocês vão saber, tá? E, doutora, eu não sei, eu posso fazer as colinhas básicas, ter no meu celular? Claro que sim, gente. Por que não? Ninguém vai decorar 100%, não. Por exemplo, quando eu era recém-formada, eu tinha um monte de formulazinhas, coisinhas de pediatria, que eu sabia tudo de cabeça. Hoje, eu já esqueci. Então, o médico, ele esquece. Então, você tem que ter aquelas coisinhas básicas de anotações, ali como se fosse... olha, gente, às vezes parece ser bizarro. A medicação tal, eu não sei, mas eu vou colocar aqui na minha colinha, no meu caderninho, como é que faz tal medicação. Gente, isso não é vergonhoso. Então, assim, vocês vão criando o método de estudo de vocês. Eu sei aqui que na turma tem muita gente estudiosa, isso é maravilhoso. Eu vejo que a turma de vocês, apesar de ser uma turma grande, mas é uma turma muito dedicada, e eu vejo que vocês estão bem em comparação às outras turmas que passaram. Então, por isso que a gente conversou entre os professores, inclusive, para a gente não parar, porque a gente vê esse interesse de vocês. Isso é muito bom.
Então, quando essa questão de norteamento, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Doutora, eu não entendi isso, pode perguntar, entendeu? Eu quero, para onde eu posso escolher? Gente, é como eu falei para vocês, peguem esses cursos aí, peguem lá desde mil. Doutora, o meu colega me deu lá o médio curso de 2012, eu posso dar uma olhada? Pode, serve tudo para nortear. Doutora, é antiga, não tenho dinheiro para comprar. Gente, usa, vocês têm entre vocês, vão. Na minha época, a gente jogava. Quando não tiver dinheiro para comprar, a gente tem hackeado, viu, galera? Hackeado, inventa qualquer coisa. Mas, enfim, tudo tem jeito. Então, vocês podem usar, gente, podem usar aquilo dali. Não, eu não tenho problema. Por quê? Porque vocês, não tem como eu cobrar uma coisa que é, sei lá, que é 100 folhas, só é um assunto ali, né? Eu vou ficar cobrando o rodapé de vocês. Então, vocês têm que saber o que é o assunto, vocês têm que entender o que é cada coisa, vocês têm que saber, eu como médica, o que eu tenho que saber desse assunto, e resolver provas, resolver assuntos que vão fazer o quê? Eu passar na residência, tá? Doutor, e aí eu vou ser clínico, e daí, filho, liga aí, te vira, liga para quem sabe, eu esqueci, tal, não sei o quê, ou pega a colinha de vocês no celular, gente, hoje a tecnologia tá aí, vocês têm que saber jogar tudinho, então vocês, eu não sei fazer, eu não sei a fórmula lá do Susspan ou do Prisha, mas vocês têm que saber isso, tá? Eu não citei isso para vocês, mas vocês têm que saber, tá? Em qual quantidade que eu vou pegar de sulfato magnésio e vou diluir ali a quantidade, tá? Isso daí, se vocês quiserem, eu posso até falar, mas eu não vou cobrar isso em prova, mas prova de residência dificilmente cobra, mas acaba cobrando, tá? O método de administração do sulfato de magnésio. Tá bom? Porque isso é bem especialista. Quer que eu fale? Eu falo, mas não vejo necessidade aí para vocês, tá? Nesse momento, acho que é muita informação. Aí vocês vão estudando, hoje já teve aí esses 3 assuntinhos, né, gente? Eu até fiquei chateada no início que a internet estava ruim aqui, bagunçando tudo, que eu também quero até que ver como é que tá a questão da configuração do meu computador, que eu não sei por que eu não consigo usar. E é isso, gente, tá? Eu vou fazer também, gente, só mudando de assunto rapidinho, eu vou tentar reorganizar vocês. Segunda-feira a gente vai marcar aí já para vocês fazerem o documento. Todo mundo fez o documento, gente, aquele dia? Ou foi só do Alfa? Gente, vocês fizeram o documento? Aquele documento foi com o nome de todos os alunos da turma, logo. Foram todos, não foram? Aquele documento foi com o nome, o primeiro documento. Perfeito. Que você falando dos estádios, foi com todos os alunos da turma. Então pronto, já tem Foram já o nome de vocês. Tá, então pronto. Turma, aquele documento do estádio. Então, não vai precisar. Então, gente, eu vou montar para vocês, tá bom? Então, quem for o líder da próxima turma, entrar em contato comigo amanhã ou depois, né? Pra gente já organizar para a próxima semana, para vocês estarem acompanhando. Isso, o beta, né? Então tá. E aí eu vou estar organizando. São quantos alunos, gente? 15 ou 16? Quantos alunos do beta? No beta, acho que são 17, professora. Tá, entendi. Então tá, eu vou organizar para vocês aproveitarem o tempo máximo de vocês, tá bom, gente? É isso, tá? Então, gente, fica aqui. Uma boa noite para vocês, tá bom? Aproveita esse tempo de vocês, tá? Não esperem só pela gente, vão estudando. Okay, e aí, porque aqui, quando vocês chegam no hospital, vocês vão vendo tudo um pouco, tá? É isso. Obrigado, boa noite, um abraço, com Deus. Boa noite, professor. Obrigado, com Deus. Obrigado, Tchau. professora. Boa noite. Tchau. Obrigado, prof.